O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 16, o versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus presente no meio de nós e sabe muito bem que cada um de nós, seres humanos, somos pessoas com fragilidade. Eu diria, a nossa fragilidade e o nosso pecado. Tanto a mim quanto aos discípulos e a você, na nossa fragilidade, no nosso pecado, Deus conta conosco mesmo assim. Ele nos encontra do jeito que somos e nos convoca para segui-lo. E Ele sabe que ao longo da nossa caminhada, nós vamos sendo plasmado, sempre sendo refeito, sendo sempre reconstruído. Por isso, então, tu és Pedro. Atribui a Pedro uma missão especial de ser aquele que cuida da igreja. Quando diz a pedra que edifica a igreja, na verdade, Pedro compreende que a pedra é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Mas também nós sabemos que a pedra Pedro mesmo diz que todo aquele que é batizado faz parte desta pedra. Somos, diz ele, pedras vivas na construção do edifício espiritual. Hoje, externamente e até internamente, há pessoas que se deixam levar pelo mal, pelo maligno, querendo destruir a igreja. Gravam vídeos, fazem grupos, até associações internas contra a igreja, querendo destruir a igreja por um pensamento que é seu e um pensamento da modernidade. Mas diz nosso Senhor: nem o poder do inferno, nada poderá destruir a igreja, porque na verdade a igreja é o próprio Cristo, o próprio Senhor. Então por isso hoje nós também festejamos a festa da Cátedra de São Pedro. E então por isso nós hoje também somos chamados a vivermos esta experiência de comunhão juntamente com o Papa, o Bispo de Roma, o Bispo que conduz a Igreja de Roma, mas também a todas as igrejas pelo mundo, o responsável pela Igreja, escolhido pelo Espírito Santo, soprado pelo Espírito. Há quem seja descrente nisso, mas não tem problema. Muitos, durante séculos e todo esse tempo da igreja, sempre teve quem é descrente, quem não crê no sopro do Espírito. Na verdade, não é nem cristão, não é mesmo? Então, por isso, Pedro, hoje, o Papa Francisco, que nos orienta, nos convoca para podermos seguir a igreja. Por isso, então, o serviço da unidade, da comunhão, às vezes acontece com divisões, com ódio, mas nunca será destruído, nunca será
desabado por nem o poder do inferno, que pode ser o poder mais poderoso, ele não terá forças para destruir. Então, por isso, hoje, nos alegremos, porque a igreja que nós frequentamos, que nós participamos, é, na verdade, a Igreja de Cristo, fundada sobre a rocha, para poder testemunhar e anunciar a fé. Às vezes, um ou outro pode ser que, de fato, partilha por outro caminho, mas há um exército imenso de homens e mulheres do silêncio, da escuta, da oração, da evangelização, da pregação da palavra, do fazer as pessoas viver a experiência da fé, a experiência de Deus. Por isso, nunca, jamais será destruída. E com isso nós vemos os novos seminaristas, novos padres, novos bispos, novos catequistas, novos ministros da Eucaristia, novos agentes da Pastoral da Saúde, e assim segue, sempre novos, que são suscitados pelo Senhor para anunciar, testemunhar e viver a experiência da fé, a experiência de Deus. Por isso, então, com coragem, com ânimo, com testemunho, porque a nossa igreja sempre foi a igreja em que muitos deram testemunho. E nós conhecemos nos dias de hoje aqueles e aquelas que de fato vivenciam esta experiência de Deus, sempre na alegria, no amor, na misericórdia, testemunhando com fé. Por isso, confiantes diante do Senhor, vamos realmente, hoje, diante da palavra, renovar a nossa fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus, presente no meio de nós. Com coragem, com ânimo, seguimos a palavra do Senhor.